Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de utilizar conhecimentos algébricos e geométricos como recurso para a construção de argumentação. Boa aula! Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Quintas, eu sou professor de matemática e a nossa aula hoje vai tratar da habilidade 22. O que vem a ser essa habilidade? Utilizar conhecimentos algébricos e geométricos como recurso para a construção de argumentação. Então, recursos algébricos e geométricos. Basicamente, vamos estudar o chamado sistema cartesiano ortogonal, o chamado conjunto R2. O que vem a ser isso? Conjunto formado pelos pares ordenados, dois eixos, e o chamado conjunto R3, que é o conjunto formado pelos chamados ternos ordenados, três eixos, x, y e z. Mas antes da gente explicar o que vem a ser o R2 e o R3, vamos iniciar a nossa aula através de uma situação-problema. Vamos lá. Um foguete foi lançado do marco zero, então marco zero, de uma determinada estação e após alguns segundos atingiu a posição 667. Repara que ele está tratando de três coordenadas. Então ele já está dizendo aqui, no espaço, três coordenadas seriam as coordenadas x, y, z, o chamado sistema R3, conforme mostra a figura a seguir. Então, nós temos aqui o chamado sistema R3, eixo X, Y, Z, e o que ele falou? Que o foguete está saindo do pontinho 0, 0, 0 e está chegando aqui nesse pontinho, que é o ponto de coordenadas 6, 6 e 7. Muito bem. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y, e 11 km para frente, na direção do eixo Z. Então, preste atenção que ele já está usando aqui, a diferença de se deslocar para frente, se deslocar para trás. Ele quer saber qual é o terno ordenado, ou seja, qual é a posição em que o foguete vai passar, vai parar, após essa situação, esse deslocamento todo. Então, como ele está falando do terno ordenado, nós estamos trabalhando no sistema XYZ. Então, para a gente poder resolver esse problema, vamos falar um pouquinho a respeito do sistema R2 e do sistema R3. Vamos lá. Vamos iniciar com um chamado conjunto R2. O que vem a ser o conjunto R2? Basicamente, o sistema R2, o conjunto R2, é o sistema formado pelos chamados pares ordenados. O que são os pares ordenados? Seriam os chamados valores de x e de y, ou seja, trabalhar com dois eixos, o eixo x e o eixo y. Então, vamos exemplificar. Inicialmente, repara, o ponto A tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Então, a gente diz que o ponto A tem coordenadas 2, 2. E o ponto B? O ponto B tem coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 1. Então, a gente diz que o ponto B tem coordenadas menos 2 e 1. Então, repara que quando a gente vai localizar no conjunto R2, a gente localiza sempre a coordenada x primeiro, depois a coordenada y. Esse eixo x é chamado de eixo das abscissas e esse eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Basicamente, quando nós trabalhamos com o sistema XY, nós dividimos o conjunto em 4 regiões. Essa primeira região em que o x é positivo e o y é positivo é o chamado primeiro quadrante. Então, aqui seria o chamado primeiro quadrante, A situação em que o x vai ser negativo e o y vai ser positivo será o nosso segundo quadrante. Então, aqui será o segundo quadrante. Na terceira situação, nós teremos o x negativo e o y negativo. Então, nós teremos o chamado terceiro quadrante. E a última região seria a região onde o x é positivo e o y é negativo. Então, nós teremos o chamado quarto quadrante. Então, são 4 quadrantes, onde as coordenadas x e y vamos trocar de sinal. Positivo, positivo, primeiro quadrante.
negativo, positivo, segundo quadrante, negativo para o x, negativo para o y, terceiro quadrante, positivo para o x, negativo para o y, é o chamado quarto quadrante. Não precisa memorizar isso, é bem simples, é só você olhar para o sentido do x e o sentido do y, né? A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. Muito bem. E o chamado conjunto R3? A diferença do R3 para o R2 é que no R2, repara, ó, nós estamos trabalhando com duas coordenadas, com dois eixos. No chamado R3, nós estamos trabalhando com três eixos. Então, ao invés de nós estarmos lidando com o par ordenado XY, nós vamos estar tratando, ó, do chamado terno ordenado XYZ. Então, a regrinha, a ordem é sempre X, Y, e agora teremos o terceiro eixo, ó, que é o eixo Z. Bem, a regra é a mesma, ó. Primeiro você marca a coordenada X, depois você marca a coordenada Y, depois você marca a coordenada Z. Então, por exemplo, o ponto A, B, C marcaria o X igual a A, depois marcaria o Y igual a B, depois marcaria o Z igual a C, para obter esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho no espaço de coordenada ABC, ok? Bem, então, voltando um pouquinho aqui para o nosso problema, né? O que o problema falou? O problema disse que o foguete saiu do ponto 0, 0, 0 e parou no ponto, ó, de coordenadas 6, 6 e 7. Então, lembra aqui, ó, que o chamado terno ordenado é sempre x, y e depois z. Então, para a gente, significa x igual a 6, y igual a 6 e z igual a 7. Muito bem, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele se deslocou 2 km para frente na direção do eixo x. Então, ele vai pegar a direção do eixo x e vai aumentar 2 unidades. Então, o 6, que é a coordenada x, vai ser aumentado de 2 unidades, porque se deslocou para frente, na direção e no sentido, né, do eixo x. 3 km para trás no eixo y, então ele vai voltar 3 km no y, e 11 km para frente, ó, novamente, então, para frente, na direção do eixo z. Então, eu vou somar 11. Então, eu vou pegar o terno 6, 6, 7, e o que ele falou? 2 km para frente no x, então repara, ó, o x vai estar somado 2 unidades, 3 km para trás em relação ao eixo y, então se é 3 km para trás, ele volta 3 km, então eu tenho que diminuir 3 km, e ele vai andar, ó, 11 km para frente, né, continuar mais 11 km na direção do z, ou seja, somar 11 km. Então ele vai sair do ponto 6, 6, 7, e vai passar a ser o ponto, ó, 8, 3 e 18. Então, o chamado terno ordenado que ele está procurando seria o terno 8, 3 e 18, ok? Muito bem, vamos pensar agora numa segunda situação. Vamos supor agora, ó, que ele queira saber a distância, a menor distância entre a origem e esse ponto 6, 6, 7. Então, ele está querendo calcular a distância entre dois pontos, a distância entre o ponto 0, 0, 0 e o ponto 6, 6, 7. Basicamente, ó, na minha figura, seria isso aqui, ó. Ele está querendo achar esse tamanho daqui, ó. A distância que vai do ponto 0, 0, 0 até o ponto 6, 6, 7. Então, pausa, vamos pensar como é que a gente calcula a distância entre dois pontos no R2, com 2 coordenadas, e depois como se calcula a distância com 3 coordenadas, no R3, distância entre 2 pontos. Vamos lá. Bem, então falamos do R2, vamos começar por ele. Então, olha lá, ó, novamente, o x e y, eu vou ter um ponto A que tem coordenadas x1 e y1, e isso vai ter que ser dado no problema, e um ponto B de coordenadas x2 e y2, também dado no problema. Eu quero calcular, ó, a distância que vai do ponto A até o ponto B. Então, se eu tenho esse x1 e eu tenho esse x2, eu tenho, na verdade, a distância que vai do x1 até o x2. Essa distânciazinha daqui, ó, daqui até aqui, nós vamos fazer a coordenada x2 menos a coordenada x1. Nós chamamos isso de ΔX, essa diferença em x. A mesma coisa vamos fazer aqui, ó.
a diferença entre os dois valores do y. Então, eu vou pegar o y2 e vou subtrair do y1. Então, essa diferença de y nós chamamos de ΔY. Então, nós temos aqui ó, um triângulo retângulo formado, ó, repara, onde nesse triângulo retângulo, o que nós possuímos? Os dois catetos, e eu quero achar o valor da hipotenusa. Simples. Dados os catetos, achar a hipotenusa, teorema de Pitágoras. D ao quadrado, ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Ou seja, D é igual à raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Então, você tem que calcular essas duas diferenças e fazer um Pitágoras. Então, distância entre dois pontos, basicamente, é fazer Pitágoras. O que muda para o R3? No R3, o que vai mudar ó, é que nós vamos ter aqui ó, a raiz quadrada do ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado, e nós vamos acrescentar o ΔZ ao quadrado. Então, nós fazemos tudo aquilo que nós fazemos no R2, acrescentamos o ΔZ. Então, se no R2 é só ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado, no R3 a gente soma o ΔZ ao quadrado. E faz o quê? E extrai ó, a raiz quadrada desse valor. Então, distância entre dois pontos, raiz quadrada do ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado, ΔZ ao quadrado. Então, vamos lá voltar para o problema? Bem, o probleminha pediu ó, a distância entre a origem. Então, nós temos aqui ó, o ponto 0, 0, 0 e o pontinho 6, 6, 7. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular o ΔX, calcular o ΔY e calcular o ΔZ. Por quê? Porque estamos com x, y e z. O que é o ΔX? É a diferença no x. Então, eu pego o x do primeiro, subtraio do x do segundo. Daria o próprio 6. ΔY, y do primeiro menos o y do segundo. 6 de novo. ΔZ, z do primeiro menos z do segundo, né? 7. Só cuidado aqui que a gente tem que manter a ordem. Se eu começar do ponto 6, 6, 7, a subtração, sempre eu vou ter que começar do 6, 6, 7. Se eu começar daqui para cá, né, para o x, eu tenho que manter a ordem para o y e para o z. Poderia fazer o contrário, eu poderia fazer ó, 0 menos 6 daria menos 6, 0 menos 6, menos 6, 0 menos 7 daria menos 7. Então, a ordem não importa, mas você tem que manter. Se vai daqui para cá, né, começar o ΔX de cima para baixo, o ΔY também tem que ser de cima para baixo e o ΔZ também. Se for o contrário, é só você manter a regrinha para o ΔX e para o ΔY. Então, 6, 6, 7 seria o ΔX, ΔY, ΔZ. Como a distância é a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado mais o ΔZ ao quadrado, ó, 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ou seja, 36 mais 36, 72, mais 49, 121. Raiz quadrada de 121, 11. Então, a distância entre esses dois pontos ó, é igual a 11. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a trabalhar com o sistema R2 e o sistema R3. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 52. Bom estudo e até a próxima aula!